E aí, meus bidos jogadores, e aí, meus tretidos. Bom, galera, hoje estou aqui para falar sobre um dos filmes que eu não sabia da existência, até que eu soube da existência, e que começou a ser bem elogiado e eu ganhei muito interesse pelo filme, e aí eu fiquei muito triste quando eu descobri que era do streaming Apple TV. Mas aí eu dei o meu jeitinho e consegui assistir um dos filmes que retratam uma das histórias mais diferentes de como um jogo nasceu. Um dos jogos mais famosos da internet de todos os tempos, chamado Tetris, daquele tipo de joguinho que apareceu naqueles primeiros celulares que existiram e que chegou nas pessoas, nos adultos, e que todo mundo jogava, de todas as idades. Todo mundo já jogou Tetris, pelo menos assim eu espero. Então eu fui super interessado para ver qual que era a história desse filme, dirigido pelo Jon S. Burt, que simplesmente foi para um caminho totalmente diferente do que eu esperava. Eu esperava a criação do jogo e o filme foi lá e seguiu um outro caminho, mostrando como esse jogo foi lançado, como esse jogo se espalhou pelo mundo. Bora lá, porque hoje eu vou falar do que eu achei de Tetris. Hank Rogers é um homem que tenta vender jogos, porém os jogos que ele tenta vender não atraem muitas pessoas. Então ele descobre um jogo chamado Tetris. Ele compra esse jogo e descobre que esse jogo é de uma outra pessoa. Quando ele chega nessa pessoa, ele descobre que essa pessoa pegou de um outro local. E quando ele vai para esse local, ele descobre que esse local não está nos Estados Unidos, e sim, esse local está na União Soviética. Chegando lá, ele descobre que o jogo que ele quer lançar não foi aprovado para lançar do modo que ele estava querendo lançar e que o cara dos Estados Unidos concordou para ele. Então ele se mete numa confusão do caramba e fará de tudo para conseguir os direitos de Tetris. Cara, é exatamente isso que vocês viram, uma baita de uma confusão. Esse filme, gente, ele segue para tantos caminhos que eu não esperava, que eu simplesmente achei muito divertido. É um filme que ele retrata como foi essa loucura para lançar, para publicar em várias plataformas o Tetris, sabe? Para não só ficar no computador, mas sim para os videogames, para o celular, para o Game Boy e por aí vai. Até porque o filme acontece tudo ali por volta da década de 80, que, gente, era quando tava aquela guerra do caramba entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então é um filme que automaticamente vai te deixando tenso conforme ele vai rodando, porque você vai vendo aquela confusão, um local totalmente capitalista, um local totalmente comunista, as ideias diferentes, os pensamentos diferentes, e como que um pode ser aprovado em outro lugar, como que um quer sair ganhando por cima do outro. E, gente, é um negócio que vai crescendo, e várias pessoas vão se metendo, sabe, tipo, a Sega, a Nintendo, a Atari, e aí não sei quem, e vai, mano, o negócio vai ficando absurdo de grande, e é um filme que consegue ser tudo isso, e ao mesmo tempo muito divertido. Ele é um filme que ele tem uma ideia de certa forma complexa, porque ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, dois países lutando por um jogo e por aí vai, que vem de origem realmente da União Soviética. E sabe, tipo, essa informação em si eu já não esperava e de certa forma eu estou dando um spoiler, então me desculpe. Mas eu fui ver o filme realmente sem saber de nada. Eu acredito que se eu tivesse visto o trailer, teria tido um pouquinho dessas informações. Mas enfim, não é nada que atrapalhe o filme como um todo. Até porque você sabe que o Tetris lançou, certo? Então, mas como é que chegou nisso? E quem é que tá vivo, sabe? Quem é que sobreviveu a toda essa merda? Porque, mano, é um negócio que vai ficando tão cabuloso e sabe, que vai até mesmo mexendo com a política. Teve uma hora que o filme, ele seguiu um rumo que eu falei, meu Deus do céu, isso ainda é um filme sobre o Tetris? Porque não é possível, sabe? E tipo, é legal porque o filme vai retratando a história do Hank Rogers tentando conseguir esse jogo, mas vai tratando também das outras pessoas, sabe? E, logicamente tem um destaque para o personagem do Terry Egerton, até porque, pô, olha o ator, né? A gente tá falando do Kings, mas a gente tá falando do Elton John. É um ator aí que, ultimamente, ele tem escolhido muito bem os seus papéis, sabe? O papel que ele vai fazer. Então, obviamente, ele manda muito bem, mas acima disso, eu acho que todos os atores que estão no filme mandam muito bem com os seus personagens. E enfim, o filme vai seguindo um conglomerado de acontecimentos para conseguir lançar esse jogo, e eu acho bem legal porque assim, o filme ele cai numa pegada de realidade, mas ao mesmo tempo ele sempre se mantém pra cima, ele sempre se mantém leve, ele sempre se mantém brincalhão. Então por mais que você fique realmente tenso com algumas coisinhas porque tá envolvendo uma guerra de países em prol de alguma coisa, ao mesmo tempo
o filme, ele tem uma dinâmica divertida, ele tem trilha sonora, ele tem música que casa com os momentos em que toca, por assim dizer, sabe? Envolve até mesmo a cultura, envolve até mesmo certas discussões sobre o capitalismo e o comunismo, o lado ruim e bom de ambos, entende? Até mesmo da influência que chega de lá fora pra galera comunista, como é que eles lidam com algumas coisas, como eles escondem algumas coisas, a criação do Tetris mesmo. É interessante porque é rapidamente explicada, e mais legal ainda é como o filme não só explica o Tetris, a criação do Tetris, mas ele explica algumas outras coisinhas em forma de videogame. Eu não vou dar spoilers de como eles explicam essas coisas, mas é simplesmente muito legal pra quem joga de videogame. É realmente um filme que ele fica mais divertido se você curte videogame, sabe? Se você curte a história de jogo como um todo. Mas logicamente, ele não se trata só disso. Eu acho que isso é o mais interessante, sabe? Você não precisa ter jogado Tetris pra conhecer, pra ver esse filme, por exemplo, por assim dizer. Porque a história não é tanto sobre o Tetris, e sim sobre como lançar o Tetris e como vencer uma guerra por cima disso, sabe? Então, é um filme que você se afeiçoa aos personagens, você quer ver as coisas dando certo, você quer saber como é que aquilo vai prosseguir. Você chega no final e fala, tá, mas qual foi o rumo daquele personagem? E aí você vê o rumo do personagem e, pô, eu vou te falar. Tem um certo personagem que é da União Soviética, que eu fiquei muito, caramba, o que aconteceu com ele? Pô, mas será que não vai dar merda pra ele? Eu fiquei pensando várias coisas. Aí chega no final e eu fiquei muito feliz, sabe? Vontade de abraçar o final do filme, por assim dizer. Então é muito legal porque o filme consegue realmente fazer você torcer pelos personagens, fazer você torcer por aquela história, pra saber que rumo que vai dar, quem é que vai se ferrar e por aí vai, entende? E é muito legal principalmente ver como foi um jogo que teve essa complexidade pra ser lançado, sabe? De várias pessoas quererem o jogo, de várias pessoas perceberem como era um jogo diferente e com muito potencial. Então eu gosto muito da história do filme, da forma que ele é narrada e de pensar que ele é realmente um filme baseado em fatos reais, que boa parte daquilo ali realmente aconteceu daquele jeito, que seguiu um rumo muito próximo daquilo, sabe? E principalmente quando chega no final e aparece aquele aspecto que eu sempre gosto muito, que é tipo assim, como é que foi, o que aconteceu depois disso? E vai mostrando as fotinhas e falando, então, isso aconteceu com tal pessoa, isso aconteceu com tal pessoa. É muito, muito satisfatório, sério mesmo. É muito legal ver lá onde que dá. Mas enfim, eu acho legal porque o filme, por mais que ele tenha essa pegada realista de um acontecimento bibliográfico, ele não fica preso a só isso, entende? Chega no começo do filme mesmo, ou até mesmo em alguns momentos durante o filme, quando ele quer ir pra um outro nível, por assim dizer, ele faz brincadeiras com o videogame, sabe? De transformar a realidade em um videogame. Principalmente tem uma cena que eu acho muito legal, que ele pega um ambiente e ele começa aquele ambiente em formato de videogame, de Tetris, por assim dizer, sabe? Em quadradinhos, e depois faz uma mistura ali que transforma em realidade. Aquilo é uma coisinha tão simples, tão pequena, tão talvez desnecessária para alguns, mas que eu acho que dá um aspecto tão bacana e diferente pro filme, que por mim só agrega para o filme como um todo. E aí chega no final, eu acho que ele acaba saindo um pouquinho da curva, porque ele segue um rumo que eu falei, tá, isso daqui definitivamente não aconteceu na vida real, não tem como isso ter acontecido desse jeito, sabe? Que é uma cena que vai um pouquinho mais pro caminho da ação, por assim dizer. Mas eu acho que por conta do que ele estabeleceu no começo do filme, da dinâmica, da brisa divertida, eu acho que não estraga e não afeta tanto como um todo, sabe? E no final, vai acontecendo ali, o filme tem que logicamente criar aquela tensão de e aí, o que vai acontecer, o que vai acontecer? E aí, ele faz a revelação, faz o acontecimento e tudo mais, ele faz a brincadeira do jeito dele, que talvez não tenha acontecido daquele jeito, mas é uma forma do filme, logicamente, contar de uma maneira que faça o espectador sentir, né? Que faça o espectador se entreter com aquela história como um todo. Então, por mim, é totalmente perdoável tanto a quase cena de ação que ele traz, quanto também essa brincadeira de querer trazer uma atenção para os acontecimentos quando provavelmente não chegou a acontecer daquela maneira, por assim dizer, né? Tão precisamente daquela forma. Mas ainda assim, enfim, é muito divertido e por mim é um filme nota 10. Eu achei o filme realmente muito, muito bacana, muito gostoso. Em nenhum momento eu senti cansaço, sabe? Em nenhum momento por mim ele soou lento, a história em nenhum momento por mim soou confusa. E sim, eu só fiquei intrigado e querendo saber pra onde que ia sair, pra que rumo ia seguir. E assim, alguns podem até reclamar do aspecto do filme talvez dar muita ênfase para a história do Hank como um todo, mas porque, enfim, a história dele em si não inteiramente está conectada ao Tetris, né? Então, pra que você focar no personagem? Mas eu acho que é importante para a gente simpatizar com o personagem, pra gente simpatizar com a vida dele, pra gente entender e ver ele como uma pessoa
boa, sabe? Não necessariamente com uma pessoa apenas ruim, gananciosa, querendo alguma coisa. Porque isso é muito trabalhador de filme, que ele quer porque quer, como se as coisas só tivessem que ser do jeito dele. Mas aí o filme tenta trazer esse lado familiar da vida dele pra você ver que não é bem assim as coisas, que ele não é só isso, entende? Pra você trazer mais camadas para o personagem como um todo, e eu acho que isso funciona perfeitamente, até porque o Taron é um ótimo protagonista, ele consegue carregar o filme nas costas. Não é a primeira vez que ele faz isso, na minha opinião, eu sinto que outros filmes ele já demonstrou isso, logicamente Elton John é um deles, mas enfim, sei lá, o filme que ele tá com o Hugh Jackman, eu sinto que ele consegue carregar no mesmo patamar que o Hugh Jackman, sabe? O Hugh Jackman é um ator com nome, então enfim, eu sinto que o Taron cada vez mais tá crescendo como ator e conseguindo fazer isso, sabe? Trazer esse nome dele, de tipo assim, tu vai ver a cara dele e falar assim, mano, ele vai conseguir carregar esse filme sozinho, numa boa. E eu sinto que cada vez mais ele tem feito isso, e Tetris é mais um ótimo filme no currículo deste homem. Galera, se vocês não assistiram Tetris, tentem assistir de alguma forma, pega a conta da Apple de alguém, vai por um outro caminho como eu fiz, mas assista esse filme porque é realmente um filme muito bacana. Aquele filme, você quer ver um filme que não somente é sessão da tarde, mas que te entretém, que te pega, que é bem feitinho, que é gostoso de assistir? É o filme do Tetris, cara. Assiste o filme, depois você volta aqui pra comentar o que você achou desse filme. Até porque eu imagino que muita gente aqui não vai ter assistido esse filme ainda. Então, se você já assistiu, já deixa seu comentário. Se você não assistiu, tenta dar um jeito, assista e depois você volta aqui pra falar comigo sobre o que você achou desse filme. Porque eu realmente curti e eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade de ver esse filme. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E eu espero vocês em uma futura resenha ou review de um filme que eu vá ver por aí no futuro. Muito obrigado, valeu, falou!